Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com fé em Deus. Vou trazer aqui acho que eu tenho uns tópicos aqui para falar de hoje, que aconteceu hoje. Primeiro eu quero agradecer aos quase 200 membros lá do grupo do Telegram. A gente está com quase 200, se eu não me engano está com 198. Chegou a 200, mas duas pessoas saíram por algum motivo. Então eu quero agradecer desde já a esses quase 200 membros que a gente está tendo lá no Telegram. E agradecer também às pessoas que se inscreveram lá no meu canal, aqui no canal do YouTube, certo? Eu não pensava de chegar em uma semana a ter nem 10 pessoas, e hoje eu olhando assim, vendo que eu tenho 40 pessoas, 41 pessoas já inscritas no canal, vejo que pelo menos o conteúdo tá sendo interessante para alguém. Então quero agradecer essas pessoas, quero agradecer o pessoal do lado do Telegram. E agora eu vou trazer um resumo aqui da nossa banca, certo? Hoje a gente começou aí com esse jogo do Bran e do Gerve. Foi a primeira tip que foi mandada lá, certo? E essa tip daí, o gol saiu rápido, não deu pra gente pegar a odd. Então o Clayton pegou e pediu para o pessoal abandonar a partida, certo? A partida foi abandonada. Depois disso, eu fiz a análise dos jogos, mandei a análise de 2 jogos. Um foi o LAT, o outro foi o TPS, jogo da Finlândia, e o outro foi um jogo da Estônia que iria acontecer meia hora depois. Esse jogo do LAT com o TPS foram de 2h30. O jogo do Vimes pela Estônia foi de 1 hora. E antes disso, o Clayton tinha mandado o jogo do Ilves versus o JPS, jogo também pela Finlândia, certo? O que foi que aconteceu com esses jogos? Todos eles bateram 100%, bateu 100% os jogos. Tá aqui o resultado: o primeiro gol do Ilves, aqui o primeiro gol do jogo do LAT, e aí veio o primeiro green quando o TPS, o LAT empatou o jogo do TPS. Então esse foi o primeiro green aqui do nosso projeto. Depois, já no jogo do Vimes, que foi os 2 jogos que eu tinha mandado lá para o pessoal, saiu o primeiro jogo do Tallinn. O Ilves também saiu os 2 gols, então foi o segundo green. E no jogo do Vimes saiu o empate, também bateu, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a banca, certo? Como é que ficou essa banca. Vou dar um resumo aqui da banca, como é que ela ficou. Deixa eu vir aqui no... Pronto. Essa aqui foram as 2 entradas, certo? Essa plataforma que a gente usa é a plataforma da Bet Central. Já falei várias vezes para vocês que não tem uma plataforma de gerenciamento ou que faz o gerenciamento pelo Excel. Eu sempre indico para vocês usarem a Bet Central, porque a Bet Central ela te mostra de forma gráfica, ela faz o controle de estatística, ela te dá qual é o valor que você deve fazer a próxima entrada da sua banca. Tudo isso ela faz o cálculo automático, certo? Para criar a conta não é difícil. Depois, se for o caso, o pessoal tiver com dúvida, eu posso fazer aí um vídeo mostrando como é que faz todo o processo lá na Bet Central. E aí vocês vão ver que fica mais fácil de vocês terem um controle se a sua banca está crescendo, se ela está caindo, ou melhor, subindo e caindo.
Então essas foram as duas primeiras entradas que foram feitas. O Cleiton fez duas entradas, uma no jogo que ele mandou, que foi o Lat, o jogo que eu mandei, e a outra o Wilves que ele tinha mandado, certo? As duas bateram. Aqui está o resultado do dia, o lucro, né? Aquelas foram as duas entradas. Aqui é o lucro, foram duas entradas, uma odd média de 1,3. A banca começou com R$ 207 e terminou com R$ 218. A banca cresceu 5,6%, certo? O investido foi R$ 42,09 e o retorno foi R$ 52,60, certo? Um resultado de R$ 10. Então, estou falando aqui de um investimento que foi feito, que me retornou hoje, só no dia de hoje, 5% da banca. Isso não é da stake, isso é da banca. É lucro sobre a banca. Muito bem. Como é que está sendo essa primeira quinzena? Por esse calendário, vocês já estão vendo que a pessoa dizer, abrir a boca que ele só tem green, isso não existe, cara. Isso não existe. Você pode dizer que a sua maioria das suas entradas é green, mas dizer que você tem 100% de green, e você até pode ter, sabe? Mas só que chega uma hora que o red vem. Ninguém fica 100% no green. Existe red e ele tem que ser contabilizado. Então vocês estão vendo aqui, ó, que no primeiro dia, isso daqui foi o primeiro dia, a gente ficou negativo 1,18%. No segundo dia a gente teve 1,51 de lucro. No terceiro dia a gente teve 15,18 de lucro. Depois 10%. E aí a gente teve um dia que a gente ficou no vermelho de 8%. No dia seguinte a gente foi para 14, quase, vou arredondar aqui, 15%. 14,98, vou arredondar para 15%. Depois a gente deu uma queda de 18%, e depois disso a gente não teve, graças a Deus, até o dia de hoje a gente não teve nenhum dia no vermelho. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hoje é o 7º dia seguidos no azul, certo? E o que é que isso quer dizer, Silva? Isso quer dizer o seguinte: às vezes você pensa que tem uma banca e você chegar num percentual tipo 40%, 60% no mês, é difícil. E não é. Sabe por que não é? Porque eu vou te mostrar agora como é que está essa banca hoje. Essa banca começou com R$100, certo? Começou com R$100 no dia 1º. E hoje está aqui o gráfico. O gráfico está mostrando aqui. A banca começou com R$100 e hoje ela está com R$218. Isso significa o que, Silva? Quer dizer que a banca foi dobrada em menos de 15 dias, cara. Simplesmente isso. A gente está dobrando a banca em menos de 15 dias. Hoje é dia 14. Amanhã vai ser o dia 15. E aí agora a gente começa a ter um controle. A gente vai com mais calma. Por quê? Porque a gente não precisa ser tão agressivo depois de um lucro desse. Ah, cara, não estou acreditando não. Sabe por que você não acredita? É porque você não faz parte lá do grupo do Telegram. Se você fizesse parte do grupo do Telegram, você não estaria dizendo que não acreditava. Sabe por quê? Porque todo mundo que está lá no Telegram está acompanhando isso. Tem gente lá no grupo do Telegram que não está com uma banca dessa não. Tem gente que entrou com uma banca de um salário mínimo, cara. E essas pessoas estão tendo lucro lá. Quem pôde entrar com um valor maior, entrou com um valor maior. Não tem problema nenhum. O percentual dele é o mesmo que o da gente. A diferença é a banca, certo? Se você não faz parte do Telegram, entra lá no grupo do Telegram. Os links vai estar na primeira descrição lá desse vídeo. E se você quiser... Silva, isso... E para participar, quanto é? O grupo está de graça.
a gente não está cobrando. A gente vai começar a cobrar a partir do dia 1º de setembro. O valor não é segredo, vai ser R$ 33. O valor para participar, para ficar com a gente no grupo, vai ser de R$ 33. E isso só vai ser começado a cobrar dia 1º de setembro. Por que, Silva? Primeiro, a gente confia no trabalho da gente. E essas pessoas que estão lá também confiam e podem comprovar. A gente tem 2 grupos. Um no grupo do Telegram, onde eu e o Cleiton analisam os jogos e manda para vocês. E o outro, o grupo do WhatsApp, onde vocês podem interagir entre si. Vocês podem conversar, certo? Trocar ideias lá. E aí você vai ter a prova. Se você não quer fazer entrada, você pode só acompanhar o grupo. Não precisa você colocar uma banca. Você acompanha a gente e você vai ver lá o nosso trabalho. Depois, no futuro, se você quiser participar, fique à vontade, certo? Mas você está mostrando aí o gráfico de uma plataforma que qualquer pessoa pode cadastrar lá. Isso não quer dizer nada. E a banca? Tá aqui, ó, cara. Tá aqui, ó, a banca. Bet365. Essa conta tá lá. O Cleiton é que tá fazendo as entradas. E tá aí, ó. A diferença que tá dando aqui de 5 centavos é porque a plataforma ela tem o cálculo dela, certo? Então dá essa diferença de 5 centavos, mas você vê, ó. Vou colocar aqui 218,45 e aqui tá 218,40. É essa a banca que amanhã, dia 15, a gente vai começar para fazer as entradas, certo? Ok. Silva, e os jogos, cara? Quais foram os jogos que vocês operaram? Eu já mostrei qual foi os jogos. E aí eu vou mostrar aquilo que quem já assistiu o último vídeo que eu fiz sobre leitura de risco, análise estatística, tudinho. Eu notei uma coisa. Eu fiz 4 vídeos. Todo mundo sabe que eu trabalho over limit, certo? Só que assistindo os meus próprios vídeos, eu notei o percentual de acerto do over 1,5 elevado. E mais engraçado ainda, conversando com um membro do grupo, ele me confirmou que ele faz o 1,5 que a gente manda para ele. E hoje eu decidi pôr esse over 1,5. Isso eu estava pensando ontem, quando eu fui assistir os meus próprios vídeos. E vi que o over 1,5 ele chega mais rápido. A odd tá liberada mais rápida. E eu tenho praticamente mais de metade e meia do jogo. Ou seja, eu tenho metade do primeiro tempo e mais o segundo tempo para sair 2 gols. Então hoje eu disse, não, vou pôr essa prova. Então quando o Cleiton mandou lá o jogo do Ilves, a odd já estava liberada. O que foi que eu fiz? Entrei. E olha o que acontece. Essa aqui foi a banca. Aqui está o jogo do Ilves que o Cleiton mandou a 1,34. Eu entrei e peguei o green. Como você já sabe, o jogo bateu 1,5. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E esse foi o primeiro jogo que o Cleiton mandou. A odd estava 1,34 para 1,5. E eu peguei. Depois eu peguei o jogo o outro jogo, que foi o jogo do Late. Eu esperei a odd chegar. Quando a odd chegou, não tinha saído o gol. Eu também entrei para 1,5. Detalhe. Tá aqui, 1,5. Odd 1,27. Todo mundo sabe que a Betfair ela reduz 2 pontos. Então 1,27 menos 2, 1,25, que é a minha odd base, minha odd mínima, certo? Eu posso pegar uma odd a mais que 1,25, menos não, certo? E aí eu peguei mais um green no jogo do Late. Beleza. Parou aí? Não. O outro jogo foi esse aqui, ó.
HJS, Academia e TPV, a mesma coisa. Fiz a análise, a odd chegou a 1.27, entrei no 1,5, bateu 1,5. Foi o meu terceiro green. E aí você deve estar pensando, pô, o Silva está fazendo overtrade. Nesse caso eu fiz, cara. Hoje eu fiz um overtrade. Eu não faço tantas entradas assim, mas hoje eu fiz um overtrade. Eu faço uma, no máximo 2 entradas. E aí eu já estava na terceira. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fui olhar, vou botar aqui para vocês entender. Vou botar aqui, ó, o jogo do... Vamos na estatística. O jogo do Lat estava 2-1 para o Lat. O Lat, ou melhor, o TPS não tinha derrota de 2-1. Deixa eu tirar aqui essa copa. Deixa eu tirar essa copa aqui. E aí eu vi que o TPS não tinha nenhuma derrota de 2-1. E aí eu fui ver o over 3,5. Então ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos ambas marcam, certo? Tinha um ambas marcas aqui que ele... mas ele ganhou. Nesse caso ele estava perdendo. E aí, o que foi que eu olhei? Eu disse, peraí, e o Lat? O Lat está ganhando. Eu estou dependendo do gol de quem aqui? Estou dependendo do gol do TPS. Ele já tem derrota por 2-1 aqui? Não, ele não tem nenhuma derrota. Ele tem vitória por 2-1. Derrota não. E aí, eu fui lá embaixo. E olha que coisa. A média de gols no jogo do TPS quando ele joga fora é de 4,8, ou seja, quase 5 gols. Isso me deu embasamento para mim fazer o quê? Uma terceira entrada. O que foi que o Silva fez? Entrou no over 3,5 no jogo do Lat, com uma odd de 1.29. Por que que o Silva fez isso? Porque a primeira leitura que eu fiz era, o jogo estava 1-1. Eu já tinha visto que tinha embasamento para me fazer o over 2,5. Só que quando o jogo voltou do intervalo, a odd não chegou e o gol do Lat tinha saído. Então não deu tempo de eu fazer a entrada. Eu simplesmente fui lá, fiz a leitura novamente e aí vi que cabia a entrada pelo potencial do TPS. E aí, feito a entrada, o TPS foi lá e empatou o jogo e eu tive 4 greens no dia. Por quê? Por causa da leitura. Por causa da leitura de risco, o potencial dos times. E aí, quando você começa a entender que você fazendo a leitura correta das estatísticas, certo? Dificilmente você vai ter head. Dificilmente você vai ter head. Então, uma coisa que você tem que aprender a fazer, primeiro de que tudo, é você ler a estatística, certo? Outra coisa, eu vou falar aqui de um assunto que foi falado hoje lá no grupo, sobre e também teve um comentário aqui no canal sobre artilheiro máximo. Eu mandei, acredito que mais de 10 jogos nos 4 vídeos que eu mandei, fiz aqui no canal, falando sobre leitura de estatística. Todos esses vídeos foram feitos no dia anterior. Todo mundo sabe que as escalações do time saem meia hora antes. Então eu fiz no dia anterior.
E todos eles bateram com leitura estatística. Eu não vi formação de time. Eu não sabia se artilheiro máximo ia estar, se ele não ia estar, quem ia fazer o que no campo. E aí você pode estar dizendo bem assim, Silva, então quer dizer que isso não é importante você ver se o artilheiro máximo está? Aí eu vou abrir agora um parênteses. A leitura que eu faço estatística, para mim, está servindo da forma como eu estou fazendo, certo? Quer dizer que é errado? Não. Quer dizer que é certo? Não. Quer dizer que para mim serve. Para mim funciona. Silva, então quer dizer que você aconselha as pessoas a não fazer essa leitura ou verificar se o artilheiro máximo está em campo? Aí eu vou te dar duas diretrizes. Da forma como eu estou trabalhando, não precisa. Por quê? Porque eu estou fazendo a leitura estatística para um jogo completo, full time. Porém, se você vai usar uma estratégia HT, eu aconselho a você verificar se o artilheiro máximo está para potencializar a sua entrada. Nesse caso, sim. Quanto maior o poder de fogo, para quem vai fazer o HT, sim, eu aconselho. Vou te dar um exemplo aqui, porque que o artilheiro máximo, quando você trabalha full time, ele não tem ele não passa a ser um pré-requisito, uma importância, um elemento de que você diga, não, se ele não tiver, eu vou excluir o jogo. Em 1962, o Brasil foi campeão mundial. Nessa época, o artilheiro máximo do Brasil era um tal de Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Acho que você conhece. E aí, o que é que acontece? Durante a competição, o Pelé, ele tem uma lesão. Não foi no jogo da final, não. Foi durante a competição. O Brasil jogou uma parte da competição da Copa do Mundo de 1962 sem o seu artilheiro máximo. E todo mundo sabe que o Brasil foi bicampeão mundial sem o Pelé jogando, cara. Então, para você ver que há 63 anos atrás, se eu não estiver enganado, se a matemática não me chamar de burro, há 63 anos atrás, o artilheiro máximo não estava em campo. E o Brasil foi campeão. Ah, mas você está falando de uma coisa lá atrás, cara. Tá, beleza. Então vamos falar de uma Copa recente. Uma que terminou semana passada, conhecida como ontem. Hoje é segunda-feira. É isso? Hoje é segunda-feira. No domingo teve decisão de uma outra Copa Mundial de Clubes, o primeiro que a FIFA organizou, e o Chelsea foi campeão. E o que é que tem a ver isso, Silva? O Chelsea, ele perdeu o seu artilheiro máximo, ele se lesionou, e aí o Chelsea mexeu toda a sua parte burocrática para trazer o João Pedro. Para quem é tricolor fluminense aí do Rio, é esse mesmo João Paulo, é João Pedro, se eu não me engano. Bom, vamos chamar ele de JP. Cria de Xerém. E o que foi que aconteceu? O cara fez gol na final. O Chelsea foi campeão. E não estava o artilheiro máximo porque o cara estava contundido. Teve que trazer outra peça para substituir ele. Beleza? Vamos falar agora do meu Flamengo. Ah, quem não sabe, eu sou flamenguista, tá, cara? Sou flamenguista. E vamos falar do Flamengo? Flamengo, no início do campeonato, estava sendo dirigido pelo Tite. E aí, em uma data FIFA, o que é que acontece? O vírus FIFA tirou o Pedro dos jogos da seleção. O Pedro passou um tempo sem jogar. E quem estava no banco para substituir o Pedro? O Gabigol.
Ah, o Gabigol é muito bom, tá, mas o Tite não queria botar o Gabigol. O que foi que aconteceu? O Flamengo jogou sem artilheiro máximo. Quantos jogos do Flamengo ficou no 0-0? Procura aí. Você vai ver que não teve jogos do Flamengo, ou a maior parte dele não foi 0-0. Entendeu? E aí o que é que acontece? O Felipe Luiz entra, e aí o Pedro não estava ainda em condições, entra o Gabigol, e ele começou a fazer os gols dele. Ah, Silva, então quer dizer que artilheiro máximo não tem importância. Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que se você vai fazer full time, eu não acredito que o artilheiro máximo vai fazer diferença se a equipe ela tem potencial de fazer gol. É isso que eu estou dizendo. Se ela tem, estatisticamente, ela tem potencial, os gols vão sair. E isso eu não estou dizendo que é ela que vai fazer. Ela pode levar também. Entendeu? A leitura estatística vem em primeiro lugar. O potencial das equipes em fazer e tomar gol vem em primeiro lugar. E agora eu vou falar para você do quando o artilheiro máximo é importante. Nesse final de semana, no sábado, lá no grupo do WhatsApp, eu tive discutindo com o pessoal, debatendo lá sobre os jogos. E eu cheguei para o pessoal lá, quem se lembra pode confirmar isso. Eu disse, olha, esse jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro ele pode até perder, mas eu acredito que ele ganha. Por quê? Porque o Cruzeiro está motivado, ele está esperando que o Flamengo, o meu Flamengo, tropece para ele assumir a liderança. E ele vai jogar com o Grêmio. E ainda falei mais, o Grêmio está focado na Copa que ele vai disputar no meio de semana. Então o Grêmio ele vai dividir as atenções dele para o brasileiro e para a Copa, se eu não me engano, sul-americana. Então por isso que é o jogo do Cruzeiro não iria terminar 0-0, acreditava em gols e disse também, falei também da motivação que existia. Então guarde bem esse nome, motivação, tá? Foi por isso que eu falei que o Cruzeiro dificilmente iria perder esse jogo. E aí vem a questão do artilheiro máximo no HT. Quem é o artilheiro máximo do Cruzeiro hoje? O Gabigol tá no gol, tá no banco. O artilheiro máximo do Cruzeiro é o... Como é o nome do rapaz que eu me esqueci agora? Caio Jorge. O artilheiro máximo do Cruzeiro é o Caio Jorge. E aí o que é que acontece no HT? De quem é o primeiro gol no HT? Eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui para vocês. Tá aqui, ó, pessoal. Cruzeiro. Deixa eu ver, Campeonato Brasileiro. Hoje é 14. Foi no domingo. Tá aqui, ó. 4-1. Primeiro gol, Caio Jorge. O Cruzeiro, no primeiro tempo, ganhou de 2-0. No segundo tempo, o Caio Jorge, aos 54 minutos, fez o segundo gol. E aos 77 minutos, o Caio Jorge fez o quarto gol. Ou seja, ele fez 3 gols em um jogo. O Grêmio ainda marcou aqui com o André Henrique. E o jogo terminou 4-1 para o Cruzeiro. Nesse caso, quando você vai fazer HT, aí sim, certo? Aí eu acredito que você fazer questão que o artilheiro máximo esteja em campo, faz sentido. Ah, então, a partir de hoje... Não, cara, não é isso.
é só uma visão, é uma visão que eu tenho, certo? Mas que não é verdade absoluta. Presta atenção, gente. Não existe verdade absoluta nesse mercado. O Silva não é o dono da verdade. O Cleiton não é o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. O que eu estou mostrando aqui são coisas que, por exemplo, se de repente eu colocar um critério que eu vejo que não tem fundamento, você vai deixar oportunidades passar por simplesmente acreditar que um item como esse, por exemplo, um critério como esse, vai fazer a diferença nas tuas entradas. E às vezes não faz. Por quê? Vamos falar de artilheiro máximo. Hoje teve o jogo do Mijalbi, lá na Suécia. E, mais uma vez, foi comentado lá no grupo do WhatsApp que o Mijalbi ia jogar, mas que alguém deu um alerta. E eu respeito isso. Eu agradeço quando uma pessoa chega assim, dá um alerta, fala alguma coisa. Por quê? Porque isso abre a atenção das pessoas para coisas que a gente pode não ter visto. E a pessoa falou para ver a questão que existia uma possibilidade, pelo que eu entendi, do líder Mijalbi, estava jogando fora de casa, ele não entrar com um artilheiro máximo ou com a sua força máxima. E aí eu fiz a leitura estatística. Tá aqui, ó. Vê só a quantidade de gols que tem aqui nesse jogo, nesse confronto. Então eu vou tirar aqui, ó, esse amistoso, não tem Copa pelo Sirius. O Mijalbi tinha um amistoso e também não tinha Copa. Quantas vezes esse visitante aqui falhou em marcar? Nenhuma. Nenhuma vez esse visitante falhou em marcar. Logo, o 1,5 aqui bateu 100% dos jogos. Onde era que estava o risco desse jogo? Pelo lado do Mijalbi. Dele marcar e se retrancar. Por quê? Dos 9 jogos que tem aqui do Mijalbi, eu tenho 1, 2, 3 placares que ele ficou no 1-0. Ou seja, em 3 placares, esse jogo não foi para 1,5. Mesmo assim, ele teve 6 de 9 que foram para 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, eu tenho 67%, que é aquele percentual mínimo para mim botar um jogo na minha lista. Não acredita não? Deixa eu botar aqui na calculadora. Deixa eu ver se eu não estou enganado também. 6 dividido por 9. 67%. Então, esse jogo atendia aos meus critérios para entrar com over 1,5. Entendeu? Bora para o jogo do Mijalbi. Quem é o artilheiro máximo do Mijalbi? O artilheiro máximo do Mijalbi é esse cara aqui, ó. Mané Abdul. Esse é o artilheiro máximo do Mijalbi. Foi dele o gol que saiu do Mijalbi? Não. Vamos lá no jogo do Mijalbi. Hoje, dia 14, terminados. Jogo da Suécia. Você já vê aqui que o placar terminou 2-1. E que aos 7 e aos 16 minutos o jogo já tinha batido 1,5 por conta só do Mijalbi. E quem foi que fez os gols? Foi o artilheiro máximo? Não, não foi. Não foi o artilheiro máximo. Certo?
Os gols saíram no HT, bateu o 1,5. E detalhe, vamos voltar no Academia das Apostas. O que é que eu falei antes aqui do Sirius? 100% ele marcou o golzinho dele. Não tá vendo aqui que ele marcou em 100%? Ele marcou um gol. Olha aqui o golzinho do Sirius. Bateu ambas marcas. Bateu o over 2,5. Bateu o HT. Bateu tudo. Por quê? Porque as estatísticas já estavam mostrando isso lá. Então, se você usa essa na sua metodologia, você está usando esse critério de artilheiro máximo, tá dando certo, cara, continue. Não é o Silva, não é fulano, não é cicrano, não é beltrano que vai dizer para você que o certo é o que a pessoa está falando. Se está dando certo para você, cara, continue. Eu só estou alertando aqui para uma coisa que eu acho que, para mim, eu posso descartar. Agora, a partir do momento que eu disser, não, eu vou fazer HT, passa a ser um critério fundamental. Mas eu não faço HT. Ao invés de fazer o HT, eu prefiro fazer o full time over 1,5. Quem se lembra aí, ou quem passou por algum jogo que você botou HT, tava lá o time completo, e aí o jogo termina o HT, o gol não sai, você leva um head, o juiz apita o segundo tempo, o time antes dos 50 o gol saiu. E depois vem uma chuva de gols. Quem já não passou por isso aí? Por isso que eu sou criterioso com os times que eu vou trabalhar o HT. Certo? Quando eu vou trabalhar HT, eu não trabalho qualquer time. Eu tenho times que eu sei que eu, entre aspas, posso confiar. Que times são esses, Silva? Bolívar. Vou dar o nome deles. Bolívar, na Bolívia. Estrela Vermelha, na Sérvia. Estrela Bucareste, na Romênia. Manchester City, na Inglaterra. Al Hilal, na Arábia Saudita. Quem mais? Al Hilal, Al Nassr, também da Arábia Saudita. Diz outros aí, Silva. Fenerbahçe, na Turquia. Galatasaray, na Escócia. Celtic. Tem vários times, cara. O Inter Miami, nos Estados Unidos. A maioria dos times na MLS Next Pro. Você pode pegar o time aí e fazer a sua análise dos times da MLS Next Pro, que é uma mina de ouro para você que quer trabalhar o overgoal e principalmente HT. Já falei várias vezes que a MLS é o campeonato mais over HT. Isso não é novidade, já falei para várias pessoas isso, certo? Então existem times que eu confio trabalhar no HT. No Egito tem alguns times que eu também consigo trabalhar. E aí vem uma outra situação, que aí foi outro comentário de um membro lá do grupo. E ele me pediu para me falar sobre motivação. Principalmente motivação sobre esses times, esses campeonatos, que são de 12 equipes. Então presta atenção no que eu vou falar aqui em relação à motivação. Quando você pegar um time como esse, uma estatística como essa aqui, ó, que você vê potencial de gol somado à motivação, o resultado, meu amigo, é esse aqui, ó. O placar não fica no 0 a 0 não. Você não vai ter 0 a 0 quando você pegar times que têm potencial junto com a motivação.
Isso vai fazer diferença nas suas entradas. E onde é que eu vejo essa motivação, Silva? A motivação você vê na tabela. Você vê na tabela quando um time está lutando por alguma coisa. Deixa eu pegar aqui um jogo. Deixa eu pegar aqui um jogo. Acho que eu fiz esse jogo. Foi esse jogo aqui, ó. Deixe-me ver. Deixe-me achar o jogo aqui. Olha ele aqui, ó. Esse jogo aqui. Bodo Glimt. O Bodo Glimt nesse jogo aqui, ele estava na parte de baixo, ele era sexto. Ele era sexto, se eu não me engano. Não, ele era oitavo. E ele jogou contra o Sandefjord. Esse time aqui, que está aqui, ó. A tabela está atualizada. O Bodo Glimt nesse jogo, ele estava aqui. Então, ele jogou contra um time que estava acima dele. E olha esse dado aqui. Ele tem 3 gols. Ó. Ele tem 3 jogos a menos que os outros concorrentes. Se o Bodo Glimt ganhar esses 3 jogos que tem aqui, ele vai simplesmente a 32 pontos e ele é segundo. Então, todo jogo que você pegar do Bodo Glimt, ele tem motivação para ganhar, só você olhando aqui na tabela. Quando você vê aqui na tabela que um time ele está aqui, ó, com 23 pontos, é um time de ponta e ele está na parte de baixo, você vê que ele tá faltando jogos, é porque ele estava em alguma Copa. E por isso esses jogos estão atrasados. Quer dizer que quando ele fizer esses jogos aqui, ele volta para a posição natural dele. Então ele tem motivação na tabela para ir buscar esses pontos, seja ele jogando dentro ou fora de casa. Entendeu? Quando eu falo que a tabela fala com você, é por causa disso. Você pode dizer que é achismo, você pode dizer que é subjetividade, mas não é. Isso daí é a motivação que eu falo na tabela. Agora a pergunta do membro lá do canal, dos campeonatos que tem 12 times. Por que que esses jogos normalmente tem tantos gols? Você conhece Mohamed Salah? Conhece, né? Jogador do Liverpool, craque, o egípcio. Você conhece o Haaland? Conhece, né? Artilheiro máximo do Manchester City. Sabe de onde ele é? Da Noruega. Sabe quem é o Mané? Jogador da África. Não me lembro qual, se ele é de Senegal. Entendeu? Então são jogadores de países que, entre aspas, eles não têm tanta expressão. E aí o que é que tem a ver isso com motivação, Silva? Eu vou pegar aqui um jogo da Finlândia. Vou pegar esse jogo aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Pronto, tá aqui, ó. Uma tabela de 12 equipes. E aí você vê aqui, ó. Tá aqui mostrando aqui na parte de baixo. Os 6 primeiros que estão aqui vão se qualificar para disputar o título. Esses de baixo, eles vão disputar rebaixamento. Certo? Ah, então é por isso que ele tem tanta motivação? Não, cara. Isso daqui é o submundo, que a gente carinhosamente chama. O que isso tem a ver, Silva? O que isso tem a ver é que esses campeonatos, normalmente,
os caras dão sangue para eles serem vistos por times de grande expressão. Qual é o craque que você conhece do Chelsea? Aquele cara que tá, Kvaratskhelia, alguma coisa desse tipo. Se eu não me engano é isso, Kvaratskhelia. E esse cara é da onde? Esse cara é da Geórgia, cara. Futebol da Geórgia. E os caras ficaram, até brincaram. Rapaz, como é que eles conseguem descobrir esses caras? Simples, os caras dão sangue. Porque a motivação desses times aí, além de classificação na tabela, os caras estão dando sangue pela motivação individual de cada um. Eles querem ser descobertos para outros times para ir jogar em clubes grandes. Entendeu? Silva, não acredito muito. Cara, o jogador no Brasil, qual é o sonho do jogador do Brasil? Quando você vê um cara que entra nos juniores, que vai disputar o profissional, você acha que ele fica satisfeito porque está jogando ali no time profissional, ou você acha que ele quer ir para a Europa? Ele quer ir para a Europa, cara. A situação financeira do cara, o patamar dele vira outro. A visualização que ele quer, que ele tem, é Europa. O cara tá dando sangue ali. Ah, mas o cara tá rebaixado. Tá, mas ele tá dando sangue porque ele tá lutando ali por ele, cara. Por que quando vai chegando no final da Série C, da Série B, você vê muitos jogadores que aparecem na Série A e diz, de onde veio esse cara? Tava disputando a Série C. Porque o cara tá dando sangue ali, cara. Ele quer ser descoberto. Então a motivação que existe, além dos clubes nas tabelas, existe a motivação individual de cada jogador. Essa é uma das motivações pelo qual os jogos desses times aqui, quando você vê que o time vai ser rebaixado, tá em zona que não sobe para nada, você vê jogos terminando aí com placares elásticos. Simplesmente por isso. Entendeu? E aí, mais uma vez, você não é obrigado a acreditar no que eu estou falando, certo? É uma observação minha que eu tenho simplesmente de tudo isso aqui, ó, que eu acompanho. Tá vendo isso aqui, ó? Ligas fixas são as minhas ligas favoritas. Eu tenho só times de campeonato de topo de tabela? Não, olha para aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Aqui desse lado, ó. Eu acompanho tudinho, cara. Eu acompanho tudinho. Poxa, bicho, acompanho. Eu não entrei no futebol, não foi hoje não, cara. Eu não entrei em futebol hoje não. Eu conheço futebol desde quando eu comecei a caminhar, a andar, como todo brasileiro, todo mundo já vai chutando uma bola. E aí você vai estudar isso daqui, você começa a ver isso daqui, ó. Você tá vendo essa liga aqui? Indonésia. Você já ouviu falar de um time chamado Balestier? Deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Cadê? Se é nesse campeonato. Não é nesse campeonato. Bian. Não é nesse campeonato. Mas eu acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar no Balestier. Balestier é um time que todo o jogo dele, as casas de aposta esmagam a odd, porque sabe que o jogo do Balestier é sempre over 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Por quê? Porque são jogos de times que não tem tanta expressão, mas que os caras estão ali se matando pela o status pessoal de cada um. Eles querem ir para uma Premier League, eles querem ir para uma La Liga, eles querem ir para uma Série A italiana, entendeu? Tudo
tudo que você vê nesses times, que campeonatos que é de baixa expressão, pode ter certeza, os caras vão se matar, cara, até a última rodada. Entendeu? Agora eu queria falar sobre método. Eu já falei de motivação, artilheiro máximo e falei de HT, certo? Como é que eu crio um método? Você tem uma estratégia. Essa estratégia vai ser o HT. Então, para você fazer o HT, você vai precisar que um gol saia nesse HT, certo? E aí, como é que eu monto o meu método? O seu método nada mais é do que um empilhamento de critérios. Se esse jogo que você vai fazer atender esses critérios, ele está dentro do padrão que você especificou na sua metodologia. Entendeu? Me dá um exemplo, Silva. O teu HT, para você entrar, primeira coisa, os times, pelo menos um time com motivação. Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo, artilheiro máximo em campo. Esse é outro pré-requisito. O que mais que eu posso dizer que é como um pré-requisito? Vamos colocar aqui que favorito contra zebra. O que é um favorito contra a zebra? É um time de topo de tabela jogando com um time que está na parte de baixo da tabela. O que mais que eu posso colocar nesse pré-requisito? Média de... Deixa eu botar aqui. Favorito contra... Esse seria o terceiro. O quarto seria média envolvimento de gols 67% over 1.5. Média de envolvimento de gol 1.5 das duas equipes. Certo? Que mais? O quinto, falha de ataque tirar essa falha de ataque, vou deixar só por enquanto isso daqui. Então tá aí, cara, esse é o meu método HT. Tá, Silva, o teu método é esse daí. Como é que eu coloco isso daí para mim começar a trabalhar? Simples, você vai olhar nos seus jogos. Um time tem que ter motivação, certo? Pelo menos um time tem que ter motivação. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vou tirar esse aqui e vou colocar esse aqui. Então vamos fazer
Vamos ver aqui uma coisinha. Hoje é dia 15. Amanhã quem é que vai jogar? A maioria dos jogos são times de Copa. Tá, mas vai ter... Pronto. Amanhã, Série B, Cuiabá e Amazonas. O primeiro critério é que um time tenha motivação, certo? Tabela de classificação. O Cuiabá, ele vai fechar a rodada, todo mundo já jogou. Ele tem 15 jogos. Ele está com 22 pontos. Se ele ganhar, ele vai a 25. Com 25 pontos, o Cuiabá entra na onde? Ele vem para esse lugar do Remo aqui. Ele vai dividir essa posição daqui com o Remo, que também tem 25 pontos. Aí eu te pergunto, o Cuiabá tem motivação? Tem. Ele tem motivação na tabela. Qual é o outro critério que eu coloquei aqui? O artilheiro máximo tem que estar em campo para mim fazer um HT. Como é que eu vou saber se o artilheiro, quem é o artilheiro máximo do Cuiabá? Eu vou clicar aqui no Cuiabá. Vou vir aqui, ó, nessa parte aqui onde tem, ó, equipa. No caso, se tiver em português, isso daqui ele está no português de Portugal. O português do Brasil não está entrando. Você vai vir aqui e vai procurar saber quem é o artilheiro máximo do Cuiabá. O artilheiro máximo do Cuiabá é o Derek Lacerda, que ele tem 6 gols. Então, se você for fazer HT, você vai ter que ver se esse jogador vai estar em campo. Se ele não está lesionado. Quando o jogador está lesionado, ele fica com essa cruzinha aqui, ó. Tá vendo essa cruzinha aqui, ó? Quer dizer que o jogador está lesionado, ele não vai estar em campo. Nesse caso, o Derek Lacerda, ele não tem problema. Se tiver com cartão vermelho, ele aparece aqui dizendo que o jogador está suspenso. Então, eu já sei que o artilheiro máximo vai estar em campo. Possivelmente está em campo. Eu tenho que confirmar amanhã. Aí sim vem aquela questão de confirmação do artilheiro máximo. E eu já sei que o time tem motivação na tabela. Então eu já tenho aqui, ó, 2 critérios que atendem. É um favorito contra a zebra? É simplesmente um favorito jogando contra o último colocado. Já atendeu o meu terceiro critério. A média de envolvimento em gols tem que ser de, no mínimo, 67% de ambas as equipes. Não é que eles fizeram 1,5, eles têm que ter envolvimento. Como é que eu vou saber disso se eles tiverem envolvimento? Eu vou vir no Academia das Apostas. Vou voltar aqui na página principal do Academia das Apostas. Vou para o... Já está aqui no hoje e tem aqui, ó, Cuiabá e Amazonas. E aí eu vou fazer a leitura estatística. Aí eu vou olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem alguma Copa? Não tem nenhuma Copa. O que quer dizer isso? Que se eu já contei 4 jogos que teve abaixo de 1,5, esse jogo não atende o critério para entrar no meu over HT. Ah, isso quer dizer que não vai sair gol no primeiro tempo? Não. Ele não passou no meu critério. Pode sair 1000 gols no HT, mas para o meu critério, para mim investir meu dinheiro nele, esse time não serve. E o outro time? 1, 2, 3. Esse daqui tem 3 placares de 1-0. Logo, 70% desses jogos aqui teve 1,5. Esse do Amazonas, a zebra passa no meu critério, mas o favorito não passa. Eu vou fazer o quê?
Vou forçar a entrada? Isso é você forçar a entrada. Ah, cara, mas você... Olha, eu estou te dando um exemplo da criação de um método. Esse método não está validado. Eu preciso validar esse método. Como é que eu valido esse método? Eu tenho que passar... para me validar, algumas pessoas dizem que 50 jogos serve, outros dizem que 100 jogos serve. Vamos dizer que 100 jogos sirva para me validar. Se esses jogos chegar a... Se eu pegar 100 jogos e 70% dos jogos bateram, isso quer dizer que eu tive 70% de 70. Deixa eu colocar aqui. 70% bateu. Logo, 100 dividido por 70 igual 1,42. O que é esse 1,42? Quer dizer que se o meu método ele me entrega 70% de acerto, a minha odd mínima é 1,42. Se eu pegar 1,42, uma odd de 1,42, eu não fico no prejuízo. A tendência é que eu fique no 0 a 0 ou no lucro. É isso que quer dizer. Tá, Silvio, e como é que eu valido? Eu vou ter que esperar daqui para frente, eu vou olhar 100 jogos e esperar acontecer 100 jogos para me validar? Não, de jeito nenhum. Você não já tem um critério? Você não já tem um método montado? Simplesmente, meu amigo, você vai sentar aí na sua cadeirinha, relaxar, e aí você vai, ó, tá aqui hoje, volta, pega os jogos que aconteceram, vê qual dos jogos que já aconteceu atende a esses critérios aqui. Se ele atender nos critérios, então você já pode verificar se saiu um gol no HT. Se saiu um gol no HT, é green. Se não saiu, é red. E aí você planilha tudinho que tiver atendendo o seu critério aqui, do seu método. E aí você diz bem assim, eu não vou ter tempo para fazer. Você faz 10 hoje, depois você volta, faz 10 do outro dia, depois você volta, faz 10 do outro dia. Em 10 dias, você pegando 10 jogos, você vai ter 100 jogos que você analisou baseado nesse método aqui. Quando chegar nos 100 jogos, no 10º dia, você vai pegar o total de greens e vai dividir por 100 e vai pegar, subtrair 100 pelo total de greens que você teve. O total de greens você já sabe que é o percentual, e a subtração de 100 pelo total de greens é o teu red. É assim que você vai validar o seu método. Isso quer dizer o quê? Que se você validou esse seu método e ele funcionou, te entregou dessa data de hoje para trás 70%, de hoje para frente não vai ser diferente, meu amigo, porque você tem um modelo, você vai pegar só jogos que se enquadrem nesse modelo. Oxi, Silvia, e é assim que valida método? Cara, você acha que os robôs que o Corner Pro tem, você acha que esses outros sites que te oferecem aí robô valide seu método, você acha que ele pega os jogos do futuro? Não, cara, você cria um robô que é o seu método, como eu fiz aqui, isso daqui poderia ser um robô, e esse robô, você vai usar ele lá num procedimento que o Corner Pro chama de Time Machine, que você paga R$200 ou é 200 euros, eu acho que é coisa assim, alguma coisa que você paga, e aí você tem lá como validar todos os seus métodos. Você acha que ele pega o quê? Ele pega o seu robô, você acha que aqueles critérios, ele bota da data de hoje para o futuro? Não, ele vai pegar porque não aconteceu o resultado. Entendeu? Então ele bota da data de hoje para 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí ele valida
aquele teu robô como um método. É assim que o Corner Pro valida os robôs dele e diz que é um método com X% de acerto. É isso. Só que a gente está fazendo aqui de forma manual. Simples assim, cara. É assim que se valida um método. Ah, cara, então quer dizer que qualquer método que eu quiser validar é assim? Lógico, cara. Você vai validar, você quer fazer, se a tua estratégia é cartões, você tem que colocar aqui uma média de times que levem cartões de, por exemplo, 4,5, envolvimento do jogo de 4,5 e um número de faltas muito alto. E aí você vai pegando os jogos para trás, vê nas estatísticas se a média de cartões desse time, os jogos dele, teve essa média de cartões, e aí você sai procurando nos jogos que passou quais foram qual foi o seu percentual de acerto. Se de hoje para trás deu certo, meu amigo, não é daqui para frente que vai dar errado não, cara. Você tem um modelo, você tem uma forma. Entendeu? E aí você sair... aqui em casa as pessoas... a minha família gosta de comer pizza. Eu gosto de pizza de calabresa. Só que eu não gosto de pizza de calabresa com cebola. As minhas filhas e a minha esposa gostam. Quer dizer que porque eu não gosto de pizza de calabresa com cebola, a pizza não presta? Não, cara, é um gosto meu. É a forma que eu gosto de comer a pizza. Outras pessoas gostam de comer diferente. Eu não boto ketchup, outras pessoas botam ketchup. É questão de gosto. Um método é uma coisa particular de cada um. Você pode fazer isso da forma que você quiser. Aí vai aparecer um monte de pessoas dizendo porque eu criei o método, eu sou... Cara, tá todo mundo querendo status, reconhecimento por uma coisa que já existe há anos, cara. Já existe há anos isso daí. E cada um simplesmente, sabe o que é que faz? Adiciona uma pitadinha do seu tempero ali para ficar do gosto dele. É isso que acontece. Ninguém aqui inventou a roda, não. A gente está pegando coisas que já existem e colocando e simplesmente utilizando. Entendeu? Poxa, Silvia, então, cara, o que eu estou mostrando aqui para vocês, vai vir outras pessoas, depois vai vir outras pessoas que vão ter visão melhor do que a minha, que vai ter didática melhor do que a minha. Isso é uma coisa natural. Sabe como é que se chama isso? Você sabe como é que se chama isso? Renovação. Você sabe o que é que aconteceu com o Flamengo de 10 anos atrás? Ele se renovou. Você sabe o que aconteceu com o de 20 anos atrás? Ele se renovou. O time se renova. As pessoas se renovam. Método se renova. Sabe por quê? Porque não existe ninguém insubstituível não, cara. Não existe ninguém melhor ou pior do que ninguém, não. Então você pega isso daqui, você agora pode chegar e dizer, pô, você vai me dar uma ideia, então eu vou colocar, vou fazer assim, 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 assim. E não precisa o Silva, não precisa fulano, cicrano, nem beltrano para dizer se dá certo ou não. Faz isso que eu disse, ó. Você criou seu método? Pega os jogos, cara, para trás e vai olhando. Bateu no meu critério, bateu. Então vou ver se é green ou red. Bateu no meu critério, bateu. Vou ver se foi green ou se foi red. Bateu no meu critério, não bateu. Então esse não vai ser avaliado. Todos que baterem no critério vão ser avaliados. Os que não bater no critério não serão avaliados. Depois de um tempo que você dizer, eu peguei 100 jogos, os 100 jogos, lógico, que foram avaliados, eu tive X% de acerto. Pronto, cara. É isso que você faz para validar um método. É simplesmente isso. Acabei de dizer para vocês agora que eu estou usando o overlimit e simplesmente olhando os vídeos que eu estou fazendo, vi que o over 1,5 dá lucro. E hoje, na prática, eu tive lucro. Acabei de mostrar para vocês.
Acabei de falar que tem um membro do grupo que quando a gente manda as tips, ele entra no over no e-mail. E o cara tá tendo lucro? Rapaz, ele tá com... Desde o dia 1º do 6, ele tá com 200 e quase 300% de lucro sobre a banca. Quase 300% de lucro sobre a banca. Do dia 1º de junho, não é de julho. Certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. É isso que o Silva vê sobre Artilheiro Máximo. O Silva não é o dono da verdade, certo? O que você viu aí sobre Artilheiro Máximo não é errado. Eu só te mostrei uma outra visão que talvez você não tenha tido. E que você pode passar a usar a partir de agora, certo? Não quer dizer que você está errado, não quer dizer que a forma como você pensa está errado, nem que a forma do Silva é certo, porque não existe ninguém 100% certo nesse mundo. Não existe ninguém 100% certo. Não existe o trader esportivo que ele é o Capitão Nascimento das galáxias, que não erra nada. Não existe isso, cara. Então, eu quero desejar para vocês muita saúde, muita paz para vocês e para a família de vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que amanhã a gente tenha um dia lucrativo, certo? Mas que, acima de tudo, além dos lucros de dinheiro, primeiro vem a saúde, vem a família, que a gente tenha paz, certo? Porque eu sei que para vocês também não é fácil. A vida no trade esportivo, quem está começando principalmente, a gente sabe que a cobrança, até de nós mesmos, é grande. Entendeu? Às vezes você fica olhando assim e, pô, será que eu estou fazendo a coisa certa, cara? E eu tenho um conselho para dar para essas pessoas assim que talvez estejam se perguntando se isso aqui é uma coisa que realmente dá certo, se é um sonho. E eu vou te falar uma coisa, cara. É um sonho, sim. Isso daqui é um sonho. Porque os sonhos a gente realiza. A gente sonha com uma casa, a gente pode realizar, a gente trabalha e realiza. A gente sonha com um carro, a gente trabalha para comprar e realiza. A gente sonha em ter uma família, a gente conquista e realiza esse sonho. Ilusão não. Isso aqui não é ilusão. Ilusão é você querer tocar a sua sombra. Você não vai tocar a sua sombra. Ilusão é você querer tirar ou tocar a sua imagem no espelho. Você não consegue pegar ou abraçar o seu reflexo no espelho. Isso é ilusão. Sonho a gente realiza. Ilusão não. Ilusão é a gente estar correndo de coisas que não é alcançável. Isso aqui é. E se você está se perguntando se você está conseguindo ou se você não está conseguindo, vai na tua banca, cara. Olha a tua banca. Tua banca está no positivo. Tu está conseguindo, cara. Você está conseguindo. Se a tua banca está no positivo, é porque você está conseguindo. E aí isso é real. E aí você pode estar, mas a minha banca era de R$100, eu estou positivo, ganhei 50% e estou com R$50. Cara, você ganhou 50%. Hoje a tua banca é de R$50. Amanhã ela pode ser de 1.000 e será 1.500. Depois ela pode ser de 10.000 e será 15.000. Depois ela pode ser de 50k e ela vai ser 75.000. Você não tem a sua banca hoje uma banca alta? Para a sua banca existir e ser alta, a sua banca alta de amanhã é a banca baixa de hoje. Se você continuar trabalhando, se você continuar sendo consistente, você vai conseguir. Esse canal aqui, o objetivo dele é mostrar para vocês e para mim aprender também, que eu não sou o dono da verdade, eu também vou aprender, mas para mostrar para vocês um
um ponto cego que talvez você não esteja enxergando. E eu quero ajudar vocês. O meu grupo lá do Telegram que eu tenho lá com o Cleito, cara, é para você simplesmente fazer um dinheiro, aprender aqui e depois sair. Entendeu? Não é para você chegar e passar o resto da sua vida sendo entrando em grupo de tipster, não, cara. Não é esse o meu foco, que eu quero que você fique lá o resto da sua vida, não. Eu quero que você, hoje eu não consigo fazer análise, você tá lá com a gente, cara, você vai aprender, você vai fazer as suas entradas, mas você tem como aprender aqui. Para um dia, quando você tiver uma banca boa, você simplesmente chegar assim, ó, eu não preciso mais da tip, eu quero aprender aqui e fazer as minhas análises. E aí você vai aprender. Tá, cara, tu tá dando um tiro no teu próprio pé, tu tá dizendo que as tip... Cara, põe uma coisa na sua cabeça. Vão alguns e outros vêm. Entendeu? A minha ideia e a ideia do Cleiton não é sobreviver do grupo de tip, não, cara. A gente quer sobreviver da banca da gente. O Cleiton já tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, e a gente quer sobreviver das nossas entradas. Não é fazendo grupo de tip para... Não. A gente cobra porque é o trabalho da gente, vai cobrar porque é o trabalho da gente, e a gente sabe que a gente tem que dedicar tempo, porque se eu simplesmente chegar lá e tá botando tip para você perder o seu dinheiro, cara, eu sou mais um. Eu tenho que analisar jogo, eu tenho que ter entrada segura para mim poder fazer as minhas entradas e vocês fazerem a de vocês. Não é simplesmente chegar aqui, abre o site do Academia, tem jogo, bota lá pro pessoal, Não, não é assim não, cara. Isso leva tempo. Isso exige que eu tenha tempo para olhar o jogo. Aqueles jogos que são passados lá para vocês, não é simplesmente passado aleatoriamente, não vem de nenhum robô, não. Eu mostro para vocês aqui, os meus primeiros vídeos estão aí. Vocês estão vendo como é que eu analiso. Isso aqui é coisa séria, não é brincadeira não, cara. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos os inscritos lá do Telegram. Eu quero agradecer ao pessoal que mandou os comentários. Espero que eu tenha ajudado. E mais uma vez eu digo, a forma de vocês pensar não está errada. Eu só quis mostrar para vocês um outro ângulo de visão que talvez vocês não tenham enxergado. Entendeu? Um ponto cego, talvez, que vocês não tenham enxergado. E nesse mundo não existe ninguém 100% dono da verdade, não. Então, fiquem com Deus. E Deus abençoe vocês, a família de vocês, muita saúde e muita paz.